programa Conversando Direito está de volta para levar à sua compreensão o que significa o Juizado Especial Cível. Estão aqui conosco o Dr. Paulo, que é juiz de direito, e o Dr. André, que é advogado. O Dr. Paulo estava nos explicando que quando ele iniciou o trabalho no Juizado Especial Cível, ele conseguia êxito em conciliações em mais de 60%. E hoje esse número está em 15%. Por quê, doutor Paulo? Olha, eu não sei se justamente pelo fato de eu estar no Juizado de Relações de Consumo e ser muito raro você ter uma discussão, por exemplo, entre um profissional liberal e um cliente que não seja uma empresa, e com isso, às vezes, as empresas, pelo volume de ações, já deixam para escritórios regionais apenas a incumbência de comparecer e falar, tem ou não acordo. O acordo não tem aquela autonomia para resolver naquela audiência. E com isso, hoje, numa manhã, como amanhã é o meu dia, né? A manhã inteira tem uma média de 50 audiências, às vezes 2 acordos. Puxa. E isso atrapalha todo o processo, porque a ideia era aquela educativa, pedagógica, né? E virou uma bola de neve. Puxa vida. Doutor André, então, digamos que postulou-se perante o Juizado Especial Cível, qual é o cuidado que a parte, tanto aquela que postulou quanto aquela que foi convocada a comparecer, a ré, deve tomar, quais as medidas que essa parte deve tomar para comparecer a essa audiência? Quando a termação, seja pela parte ou seja pelo advogado, o sistema automaticamente ele já gera uma audiência de conciliação, onde as partes são intimadas a comparecer, há-se a tentativa de composição amigável, não tendo o juiz, vai designar uma audiência de instrução de julgamento. Alguns juízes, é o caso do doutor, ele já nessa audiência conciliatória, ele já emenda a instrução, ele instrui o processo, né, havendo provas e produzindo-as em audiência e parte para a sentença. Isso significa que a pessoa, então, já deve ir para a audiência levando as suas provas? Via de regra, o autor ele tem que acostar aos autos, a inicial, ainda que seja o próprio cidadão indo sem o acompanhamento do advogado, as provas que ele tem daquele pretenso direito, né? A prova de um ilícito, por exemplo, se teve seu nome incluído de forma equivocada no SPC, então demonstrar que não existe nenhum débito, demonstrar a ocorrência policial, levar testemunha até se for o caso. Pois então, é essa a questão, ele leva a testemunha. Posso? Pode, claro. Existem, eu até querendo corrigir, porque eu estava conversando com o doutor durante o intervalo, na verdade, em especial no Juizado de Relações de Consumo, eu entendo que se não tiver a prova documental, dificilmente uma prova oral vai ajudar. É muito difícil. Então, normalmente, a parte deve entrar com o pedido já com toda a documentação disponível. Se quando eu for julgar eu entender que pode alguma prova oral ilustrar, eu acho raro, mas aí eu converto em diligência e marco uma audiência de instrução. Entendi. Bom, havendo acordo, então, homologa-se o acordo, problema resolvido. Isso. E se não houver o acordo, doutor Paulo? Aí vai para julgamento e aí leva para o lado tradicional, ou seja, a parte que não estiver satisfeita recorre. Nós temos hoje turmas recursais, que inclusive Belo Horizonte está com um projeto piloto de transformar as turmas, 12 turmas de Belo Horizonte, mais Contagem e Betim, em uma turma só, de juízes apenas para resolver recursos, porque hoje os juízes de primeiro grau se revezam em várias turmas. Então, para haver uma especialização maior, o atual presidente do Tribunal de Justiça, ele lançou esse desafio de ter uma turma para recorrer a isenção ou a gratuidade de justiça que existe durante o primeiro grau, ou seja, até a sentença, ela acaba ali. A pessoa, para ela recorrer, ou ela pega o auxílio da Defensoria Pública, ou ela vai provar que ela não tem condições de pagar o advogado e as custas do processo dali para frente,
e sem advogado não tem como interpor o recurso. Aí já é necessária a participação do advogado. Na segunda instância, né, digamos assim, É. né, a parte recursal do juizado, há necessidade da parte, aquela que postulou sem o auxílio do advogado, constituir um advogado ou ir à defensoria para que um defensor possa fazer a sua defesa, o seu recurso, ou as contrarrazões de um recurso. Na sua experiência, como que tem sido o papel do advogado nas conciliações quando ele é contratado pelo cliente? O advogado, ele tenta sempre também conciliar as partes, achando um bom termo para ambas as partes, né? Para evitar uma decisão judiciária que vai contrariar uma das partes. Então, a gente tenta achar um ponto médio para que as partes possam compor. Não havendo aí, vai para o juiz para que ele decida e, infelizmente, uma das partes vai sucumbir. Entendi. Doutor Paulo, o senhor acha que depois da Constituição de 1988, o cidadão ficou mais, passou a litigar mais? A que o senhor atribui, pela sua experiência, esse aumento exponencial do número de ações judiciais? Olha, no juizado especial, nós tivemos um encontro semana passada, até um dado curioso. Como o salário mínimo teve um ganho real maior nos últimos anos, até isso aumentou o limite para o ingresso no juizado. É interessante essa correlação que foi feita. Verdade. Agora, é claro que a gente espera que o Brasil evolua como um país e a educação seria o principal nesse sentido. E eu imagino que as pessoas vão tomando conhecimento dos direitos dela. Às vezes também existem excessos, é claro, né? Às vezes a pessoa chega e qualquer coisa, hoje, não, é dano moral, né? Não é tão assim também. Mas eu acho que o juizado especial, essa criação dele como um microsistema que tem à frente o juiz mesmo de direito, ao contrário daquela antiga lei de pequenas causas, que tem até o próprio recurso, que é curioso, que são juízes de primeiro grau que fazem parte do tribunal, entre aspas, que é a turma recursal. É uma revolução, assim, realmente, no sentido de querer aproximar a população dos direitos que ela possa ter mesmo e conhecer esses direitos. Isso significa que a gente não pode enxergar esse aumento exponencial como algo negativo, não é? Eu acho que é algo positivo, no sentido de que as pessoas estão reivindicando, no ambiente adequado, perante o Poder Judiciário, aquilo que elas entendem que é direito, não é isso? E a ideia do juizado é justamente, não é só celeridade, acabou comprovando com o tempo que eram aquelas causas que não chegavam ao judiciário e que aquela antiga, vai procurar seus direitos, hoje as pessoas procuram, né? Desde o advento da Lei 9.099, elas procuram efetivamente. Pode até não receber a pretensão delas, mas elas vão ter uma resposta do Estado. E qual a sua visão, doutor André, como advogado? Eu acho que a informação hoje está chegando muito rápida à casa do cidadão, né? Pela mídia falada, mídia ouvida, e isso faz com que o cidadão ele saiba dos seus direitos, né? Ou pelo menos acha que sabe, né? E a partir daí, qualquer ofensa a um bem tutelado, a sua honra, ao seu patrimônio, ele vai buscar isso, o auxílio do judiciário para resolver. Então, essa informação, chegando ao cidadão, eu acho que ele está mais consciente dos seus direitos. E a partir daí, com a facilidade do juizado, ele procura o juizado para poder se ver ressarcido de alguma forma do bem violado. Agora também, eu acho que há um excesso mesmo, né? E por outro lado, a agilidade que é um dos princípios, né? A celeridade, princípios que norteiam o juizado especial, ele tem sido comprometido justamente por essa demanda crescente, né? Num certo momento, ele deu conta, ele foi uma boa solução, mas atualmente ele precisa de upgrade, né? Precisa de um reforço, né? Porque ainda que novos mecanismos, digital, talvez. Novas ferramentas, ainda que seja hoje digital, essa celeridade ela está sendo comprometida.
porque os próprios magistrados, eles não estão conseguindo dar essa resposta em tempo hábil, né? Por exemplo, você marca prazo para sentença, você marca audiência, e eles não têm agenda para isso. Então, o prazo, me parece, são 15 dias, quer dizer, hoje tem agendar. Seria para a primeira audiência, o prazo legal seriam 15 dias. O meu, ele não tem 70 condições, dias né? para a primeira audiência, não o tem como. Judiciário tem feito concurso, e os concursos, apesar das vagas apresentadas, não tem preenchido também, né? A qualidade, né, do ensino jurídico também não está lá. Existe um e as gargalo. pessoas não têm conseguido passar. As vagas que estão aí não estão sendo preenchidas e o judiciário ainda tem aquelas vagas que necessitam ser preenchidas para não comprometer essa celeridade do juizado e também da justiça comum, né? Mas o que eu vejo é que a justiça tem envidado esforços para solucionar os problemas, não é isso? Com certeza. Com certeza. Inclusive, nessa atual gestão, que está sendo revolucionária, começou a ser pensado uma previsão legal a começar o juiz leigo para auxiliar, porque uma pesquisa do CNJ no ano passado... O antigo Rábula? Não seria o Rábula, seria um parceiro do juiz. Do juiz, entendi. Porque eu tive até a curiosidade de ligar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para saber como que lá eles eram em primeiro lugar, o que era diferente. Aí a secretária me atendeu e falou assim, olha, a juíza tem 12 juízes leigos com ela, como se fosse um assessoramento. Entendi. Eu falei, puxa vida, aqui eu sou sozinho, né? E eu não sou digital, eu estava trabalhando até muito, eu sou um exemplo negativo ou não, depende Eu peguei uma unidade abarrotada, fiquei 10 meses trabalhando excessivamente para colocar em dia, coloquei em dia, adoeci, voltei, agora estou capengando, mas realmente o volume é muito grande para um juiz. Entendi. E com a estrutura pequena que ele tem. A verdade é essa. O juiz leigo, no meu ponto de vista, viria dar uma solução menos cara do que a contratação, porque nós também somos poder público, né? É claro. A verba também limitada. É limitada para servidores. Então, a ideia agora da nova gestão do tribunal é criar mecanismos baratos e eficazes para a gente enfrentar esse volume de demanda. Tenho certeza que vocês terão êxito, porque não falta vontade e não falta trabalho. Obrigado. Pois é. Agradeço a participação dos senhores, foi muito proveitosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer nosso. Pois é. Um grande abraço a todos. Obrigado especialmente a você que ajuda ao projeto Dar-me Almas. Até o próximo programa Conversando Direito.